A Guerra Além dos Limites, conjecturas sobre a guerra e a tática na era da globalização, que Yao Lin e Wang Xiangsui. Beijing, Pla Literature and Arts Publishing House, fevereiro, 1999. Nota do editor. O texto constitui uma seleção do livro A Guerra Além dos Limites, conjecturas sobre a guerra e a tática na era da globalização, publicado na China, em fevereiro de 1999, incluindo o índice, prefácio, palavras finais, e as informações bibliográficas dos autores do livro. A obra propõe atitudes e procedimentos que transcendem as táticas militares, a serem implementadas por países em desenvolvimento, como a China em particular, visando compensar a sua inferioridade militar em relação aos Estados Unidos, em um conflito envolvendo meios de alta tecnologia. O livro foi escrito por dois coronéis da nova geração de oficiais chineses, integrantes do PLA, People's Liberation Army, e publicado pela editora oficial Pla Literature and Arts Publishing House, em Pequim, sugerindo, desta forma, que a sua publicação tenha sido endossada por autoridades no comando do PLA. Esta sugestão foi reforçada por uma entrevista com Qiao Lian, além de uma crítica louvável ao livro, publicado em 28 de junho de 1999, pelo periódico oficial da Liga Jovem do Partido Zhongguo Qigniambon. Tendo sido publicado antes do bombardeio da embaixada chinesa em Belgrado, este livro, recentemente, chamou a atenção, tanto da imprensa ocidental, quanto da chinesa, por advogar o emprego de uma multiplicidade de meios, militares, e particularmente não militares, para um ataque aos Estados Unidos na eventualidade de um conflito. A violação de sites da internet, ao ataque a instituições financeiras, o terrorismo, a exploração da mídia, e a guerrilha urbana, estão entre os métodos propostos. Na entrevista concedida ao periódico Zhongguo Qigniambon, Qiao Lian declarou que a primeira regra na guerra irrestrita é a de que não existem regras, nada é proibido. Estendendo-se, ele declarou que países poderosos não adotariam esta abordagem contra países fracos porque os países fortes fazem as regras, enquanto que os países emergentes as violam e exploram aspectos não previstos, e os Estados Unidos violam regras da ONU, e criam novas regras, quando aquelas regras não se adaptam aos seus propósitos, mas eles têm de observar as suas próprias regras, pois ao contrário, perderão a confiança mundial. Introdução. Todos que viveram a última década do século XX têm uma grande percepção das mudanças ocorridas no mundo. Não acreditamos que exista alguém que possa alegar a existência de uma outra década na história, em que tenha ocorrido um maior número de mudanças. É evidente que as causas por trás dessas enormes mudanças são inúmeras, para serem citadas. Não obstante, existem algumas que são sistematicamente mencionadas, e uma delas é a Segunda Guerra do Golfo, 1990-91. A Segunda Guerra no Golfo foi a guerra que mudou o mundo. Associar esta conclusão a uma guerra limitada, tanto no tempo, durou apenas 42 dias, quanto à área de operações, parece um pouco de exagero. Não obstante, os fatos corroboram essa assertiva, bastando citar todos os novos termos e conceitos que começaram a surgir após 17 de janeiro de 1991, tais como a antiga União Soviética, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, clonagem, Microsoft, hackers, internet, a crise financeira do Sudeste Asiático, o euro, bem como a única superpotência remanescente, os Estados Unidos. Pode-se alegar que estes termos e conceitos seriam suficientes e constituíram, em grande parte, os principais temas na década de 80. No entanto, o que nos propomos afirmar é que todos esses termos e conceitos estão relacionados àquela guerra, quer direta, quer indiretamente. Não temos a intenção de mitificar a guerra, e em particular, uma guerra desbalanceada, na qual havia uma significativa diferença no poder efetivo dos contendores. Muito pelo contrário, em nossa análise desta guerra, que em 15 dias praticamente mudou o mundo inteiro, notamos um outro fato, qual seja, o de que a guerra em si também havia mudado. Percebemos que a guerra como nós a conhecíamos, descrita em termos gloriosos e dominantes, até a conclusão do recente conflito, marcando um ápice na história militar, deixou de ser considerada um dos mais importantes eventos no cenário mundial, e passou a ter a importância de um ator secundário.
Uma guerra que mudou o mundo, e em última análise, transformou a própria natureza da guerra. Este fenômeno é realmente fantástico, e ao mesmo tempo, estimula profundas ponderações. Não nos referimos às mudanças nos instrumentos da guerra, na tecnologia dos meios empregados, nos modelos de condução da guerra, ou nos tipos de guerra. Estamos nos referindo, isto sim, à natureza da guerra. Quem poderia imaginar que um ator intolerável e arrogante, cuja aparição provocou uma completa mudança de enredo, subitamente dar-se-á conta de que é o último capaz de encenar aquele personagem singular? E mais ainda, que mesmo antes mesmo dele deixar o palco, já lhe foi dito que ele não vai exercer, novamente, o papel de protagonista, ou pelo menos um papel central, no qual ocuparia sozinho o centro do palco. Que tipo de sentimento isso despertaria? Possivelmente, aqueles que sentem tal condição mais profundamente são os norte-americanos, os quais, provavelmente, pensam dever ser incluídos entre aqueles poucos que querem assumir todos os papéis, compreendendo o de salvadores, o de bombeiros, o de polícia mundial, o de emissários da paz, etc. Ao final da tempestade no deserto, o tio Sam, novamente, não foi capaz de alcançar uma vitória convincente, e tanto na Somália, quanto na Bósnia-Herzegovina, o desfecho foi, invariavelmente, o mesmo. Particularmente, nas ações mais recentes, nas quais os Estados Unidos e a Grã-Bretanha juntaram-se para realizar ataques aéreos ao Iraque, tratava-se do mesmo palco, do mesmo método, e dos mesmos atores. Não havia, porém, maneira de se reeditar a bem-sucedida atuação que causou, 8 anos antes, uma impressão tão marcante. Diante das atuais questões políticas, econômicas, culturais, diplomáticas, étnicas e religiosas, e etc., cujas complexidades são bem maiores do que as vislumbradas pela maioria dos militares no mundo, as limitações quanto aos meios bélicos, que até agora constituíam um fator de sucesso, subitamente tornaram-se evidentes. No entanto, numa era em que o poder é a razão e grande parte da história deste século está contida neste período, estes temas não constituíram entraves. A questão é que as forças multinacionais lideradas pelos Estados Unidos, operando na região desértica do Kuwait, marcaram o fim de um período, inaugurando, assim, uma nova era. Na atualidade, ainda é difícil vislumbrar se esta nova era irá redundar no desemprego de grandes efetivos militares, ou se irá abolir a guerra da face da terra. Tudo isso ainda é indeterminado. A única conclusão certa é a de que, a partir de agora, a guerra não será mais como sempre foi. Em outras palavras, se no futuro, a humanidade não tiver alternativas que não a de engajarem-se em guerras, estas não serão mais conduzidas dentro dos moldes que nos eram familiares. É impossível negar o profundo impacto exercido sobre a sociedade pelas novas motivações representadas pela liberdade econômica, concepção dos direitos humanos e percepção da importância da proteção ambiental. Mas é certo que a metamorfose da guerra provocará um cenário ainda mais complexo. Caso contrário, o imortal pássaro da guerra, na iminência de seu declínio, não será capaz de atingir o seu nirvana. Quando as pessoas começarem a aceitar e regozijar-se com a redução do uso da força militar para a resolução de conflitos, a guerra renascerá sob outro formato, em outro cenário, tornando-se um instrumento de enorme poder nas mãos dos que nutrem a intenção de controlar outros países e regiões. O ataque financeiro realizados por George Soros no Sudeste Asiático, os ataques terroristas conduzidos por Osama Bin Laden às embaixadas norte-americanas, o ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, realizado pelos discípulos de Aum Shinrikyo, e a devastação causada por Maurice Jr. na internet, são eventos cujos graus de destruição são comparáveis aos de uma guerra. São eventos que representam uma forma embrionária de um novo tipo de guerra. Seja qual for o nome atribuído a estas evoluções na ambiência da guerra, elas não nos tornam mais otimistas, e isto porque a redução da natureza da guerra, em sua essência, não significa o seu fim. Mesmo na chamada era pós-moderna, ou pós-industrial, a guerra não deixará de existir. Ela apenas irá permear a sociedade humana, de uma forma mais complexa, mais penetrante, encoberta e sutil. É como Byron citou em seu poema Morning Shelley: nada aconteceu, ele apenas passou para um outro nível de vida.
A guerra, que se submeteu às mudanças da moderna tecnologia e do sistema de mercado, será desencadeada de formas ainda mais atípicas. Em outras palavras, enquanto presenciamos uma relativa redução na violência militar, estamos evidenciando, definitivamente, um aumento na violência política, econômica e tecnológica. No entanto, a despeito das formas que a violência possa assumir, a guerra continua sendo a guerra, e as mudanças, em sua aparência externa não impedem que ela continue a ser regida pelos princípios da guerra. Os novos princípios de guerra não prescrevem mais o emprego da força armada para compelir um inimigo a submeter-se à nossa vontade, e sim, a utilização de todos os meios, militares e não militares, letais e não letais, para compelir um inimigo a submeter-se aos nossos interesses. Isto representa uma mudança, tanto na guerra em si, quanto no modelo de guerra provocado por essa transformação. Se estas mudanças existem, que ou o que as determinou? Que tipos de mudanças são estas? Que novos rumos estas mudanças estão determinando? E como encarar estas mudanças? Estes são os tópicos que este livro procura abordar, constituindo, também, nossa motivação para escrevê-lo. Qiao Lin e Wang Xiangsui em 17 de janeiro de 1999, 8º aniversário do início da guerra no Golfo.